Pois é, então não queremos esse tipo de coisa aqui na América do Sul, de uma forma Mas geral. pode né? acontecer. Tu não acha que hoje a sociedade brasileira ela é muito fragmentada? Acho. Tem muita discussão ali entre sexos, entre faixas de renda, Acho que, entre porra, regiões. Regiões, sobre uma porrada de aspectos. E tu acha que isso daí é plantado naturalmente? Eu acredito que não. Eu acredito que essas diferenças elas são alimentadas por fatores externos que querem ver uma fragmentação do nosso território, assim como tem lá nos Estados Unidos. Os caras estão se matando também. Eu acho impossível, mas o fato da gente ter 220 milhões de pessoas assim, separados por um grande território, Sim. Acho que ajuda. Com certeza. Sabe? Tipo, o cara lá do Nordeste, ele não se sente, sei lá, ele é uma... Vou chutar, tá bom? Tô chutando aqui. Mas, pô, o cara que tá lá na Paraíba, ele deve sentir uma qualidade brasileira diferente do cara que tá lá em Santa Catarina, de certa forma. Sim. Tipo, é literalmente outro clima. Sim. Né? Então, assim, é muito... E eu sinto uma falta de uma unidade, de um sentimento de unidade nacional, se é isso que tu tá propondo. Porque se O imperador não trouxe o Hexa pra gente, pô. Porra, como é que vai ter essa pois unidade? fica difícil, né? Fica difícil. Porra, Neymar. Então, assim, se a gente for pensar... eu não sei. Mas o que me faz tão brasileiro, assim, no sentimento, porra... E quanto sei lá, um paraibano. Eu não sei se tem uma coisa muito que dá clara. uma liga, né? Que é muito claro, sabe? E é num território gigantesco, com um monte de gente também, né? Então, sei lá, eu também não descarto qualquer outro tipo de política externa aí, ou coisa que tem algum impacto na gente, até porque essas discussões são sempre interessantes. Tu acha que não rola uma interferência na Amazônia, por exemplo? Não uma interferência direta, mas um jogo de longo prazo para a Amazônia não ser brasileira? Cara, eu não sei. Olha, e aqui eu não sou cientista. Tá. Mas O teu sentimento como cidadão comum. Cara, é que eu fico pensando assim, pra que os caras querem essa parada? Porque é uma responsa cuidar daquilo ali. Tipo, a Amazônia é foda, mas é uma responsa, eu tenho que mantê-la foda, né? Mas os caras não mantiveram os próprios países foda. Exato. Eles não têm essa preocupação. Essa preocupação existe enquanto eles não querem que outros explorem. Então, depois que for um negócio internacional... Isso, mas aí tá aqui no Brasil e, puta, e se tu não for com um pouquinho mais de cuidado, tu vai ver que tem uma certa importância ali até pra remédio. Tem uma porrada de coisa que é importante lá na Amazônia, é importante, na minha opinião, que ela esteja em pé. Então, o cara que fica olhando, ele fica, puta, meu irmão, isso daí, na real, é um problema. Isso é o que eu acho, eu não sei. Tem uns caras até que dão um dinheiro pra gente cuidar, né? Então eu fico, porra, não sei se os caras iam querer entrar aqui. Eu agora, que tem alguns caras que entram na pira de, pô, isso aqui deveria ser um território internacional, pra que todo mundo pudesse cuidar, qualquer coisa nesse sentido, não duvido, sabe? Tá. Pra mim, que já foi declarado. Papo de guerra, entendeu? Não vem mexer com a porra da Amazônia, não. Né? Tá maluco? Tá aí, então isso une o brasileiro. Ou não? Não, talvez sim, cara. Talvez sim. Sei lá. O que tu acha? Eu também acho, assim, né, que a Amazônia é um território super estratégico e, no sentido assim, acho que até reforça a importância, por exemplo, do Brasil tentar diversificar as suas dependências. Porque, por exemplo, hoje, vamos imaginar que os Estados... Porque, assim, se existe um país que pode fazer esse tipo de intervenção, não são os chineses, não são os russos, que sempre defenderam a soberania da Amazônia brasileira. Pelo menos, claro, até o momento. Não dá pra confiar em nenhum país. Em nenhum país, claro. Mas quem já rolou esse papo de interferência e tal, é a União Europeia, Estados Unidos, né? De uma possível intervenção no território amazônico. Vou imaginar que, por exemplo, hoje os americanos falem, não, Brasil, você está desmatando a Amazônia, você está aumentando a quantidade de queimadas, enfim, então vocês não merecem ter o direito à Amazônia. Se vocês continuarem com a Amazônia, a gente vai aplicar sanções econômicas, a gente vai excluir vocês do sistema SWIFT de comunicação bancária, vocês vão ter todos os ativos dolarizados congelados. Isso prejudica o Brasil. Se o Brasil, por exemplo, tem uma moeda alternativa, um sistema de pagamentos alternativos, a gente fica menos na mão de alguns países que já tiveram declarações muito mais intervencionistas no território brasileiro do que, por exemplo, China e Rússia. E não que dê para confiar totalmente em China e Rússia, claro. Mas quanto mais alternativas a gente tiver, melhor. Então, eu concordo. Eu acho que, assim, o Brasil tem que reforçar, sim, a sua soberania e é um interesse. Quando a gente pega, por exemplo, tem uma região, aliás, duas regiões, que elas são super estratégicas no planeta, que é Antártida
e o Ártico. Inclusive, no Ártico, cada vez mais a gente vê os países falando sobre isso. A própria questão da Groenlândia tem a ver com o Ártico. Já parou pra pensar, Igor, por exemplo, quando você pega os países que fazem limite com a Antártida, limite entre aspas, né? Mas Austrália, Chile, Argentina, países são menos significativos na geopolítica. Esses países têm controle da Antártida? Não. O que define o controle da Antártida é um tratado de 1959, em que todos os países que tivessem interesses científicos poderiam construir suas bases ali. No Ártico, por que o Ártico não é internacionalizado também? Porque quais são os países que fazem fronteira com o Ártico? Canadá, Estados Unidos, Rússia, Europa como um todo, né? Ou pelo menos os países da Europa setentrional. Então, eles... aqui o Ártico não. O Ártico não pode ser internacionalizado. O Ártico a gente vai criar aqui, nossas zonas econômicas exclusivas, vai ter nossas rotas comerciais. Então, claro que no mundo da geopolítica, os países que têm muito mais esse poder geopolítico vão definir as bases de negociações. Então, o Brasil tem que ficar esperto. Porque se a gente não reforçar o nosso soft power e até o nosso hard power também, ou seja, a nossa capacidade de influência econômica, alternativas comerciais, geopolíticas, e até mesmo militar, porque querendo ou não, o hard power é importante também na geopolítica, né? Tem que fazer esse financiamento. A Amazônia pode, claro, no futuro, rolar esse papo de internacionalização, com Os certeza. caras estão querendo colonizar a Lua, que é a Amazônia, né? Então vocês estão dispostos a ir para o espaço. Agora está ouvindo falar de Putin colocando armas nucleares no espaço também, usar satélites para colocar armas nucleares. A Amazônia é um detalhe, na verdade. Eu vejo com muita preocupação isso, porque o brasileiro médio, ele acha que realmente as ONGs estão lá para cuidar da natureza e... Que, minha enfim, pira não é nem as ONGs. Eu não acho que elas estão ali para... Eu não acho que elas ajudariam nesse sentido, Sim. não, sabe qual é? Eu acho que é mais uma parada de energia gasta, sabe? Tá. Imagina tu entrar numa com o Brasil, entrar numa com o mundo de uma forma geral, a menos que haja um consenso do mundo inteiro que a Amazônia é do mundo, que não é o caso. Nossa, é um puta gasto de energia que, assim, não tem um benefício óbvio como anexar a Crimeia. Sabe qual é? Não tem um benefício óbvio, tu é Rússia e tu vai lá e pega a Crimeia, tem um benefício óbvio. Agora, tu é os Estados Unidos, tu vem aqui encher o saco da Amazônia, até tem, né? Tem os rios, tem uma porrada de coisa. Não, a Amazônia tem. Tem, mas assim, mas é uma dor de cabeça que eu não sei se ela vale, tá ligado? É sair de lá, vir aqui arrumar um problema. Eu espero... Os caras vão lá pro Oriente Médio, cheio de terroristas. Não, vocês têm toda a razão, porra. Eu tô aqui sendo só... Sabe qual é? Porra, não me chama pra guerra não, mano. Tem uma filha pra cuidar. Vocês têm razão mesmo, assim, que é de fato uma parada que a gente tinha que estar, pelo menos, prestando atenção. Agora, voltando um pouquinho pro lance das taxas, e a gente pode incluir no lance das taxas, assim, outros assuntos, mas o Brasil agora tá num momento que a gente tá meio que... O Lula falou uma paradinha hoje ou ontem, qualquer coisa assim, mas a gente tá meio observando para ver o que vai rolar de fato e meio agradecido também de que a gente pegou umas taxinhas mais suave, não é? Mas não estamos felizes. Estamos observando e vendo qual é. Não é isso que está acontecendo? Exatamente, né? A gente teve Para você ter uma noção, como uma questão de consenso nacional, o Senado, na semana passada, ele aprovou um projeto de lei que a relatora foi a Tereza Cristina, ex-ministra do governo Bolsonaro, a pedido do Lula. Ou seja, agronegócio, direita, esquerda, conservador, progressista, todos se uniram na pauta de Lula, você tem o poder. Se os Estados Unidos taxarem o Brasil, você tem direito de fazer políticas também de retaliações contra o governo Trump. Mas é que nem você falou, Igor. Ninguém sabia qual seria a conta que o Trump utilizaria. A conta que ele fez é tão, assim, maluca que o Brasil, que é um país que talvez, na lógica do Trump, até merecesse taxas maiores, foi taxado só em 10%, porque apesar da gente ser protecionista, a nossa relação é deficitária. Então, o Brasil ameaçou, não, a gente vai entrar com uma representação na OMC, a gente vai fazer tarifas de reciprocidade contra o governo Trump. Penso eu que o Brasil falou, quer dizer então que o Trump utilizou essa conta maluca e pra gente ficou só em 10%. Fora que existe uma certa animosidade entre os outros países, que pode até incentivar novas parcerias econômicas com o Brasil. Então até acho que o Brasil, por exemplo, pode abrir uma representação na OMC, até porque os americanos já deixaram de financiar a OMC. E mesmo que a OMC decida, não, os Estados Unidos, vocês estão errados, vocês vão ter que pagar, sei lá, uma tarifa pro Brasil. Dane-se, não vai respeitar e nada vai acontecer. Então o Brasil, talvez, até como um simbolismo de defesa nacional, de soberania e tal,
entre com uma representação na OMC, mas eu particularmente duvido muito que por conta, que nem você falou, dessa taxinha só, entre aspas, de 10%, que claro que é ruim, mas é menos pior do que o Brasil esperava, que o Brasil vai retaliar os Estados Unidos. É comprar uma briga desnecessária. Talvez a gente também queira fazer algum tipo de negociação com os americanos. O próprio Até agora não saiu nenhum acordo dessas negociações aí dos... Ou saiu? Então, hoje, o Trump ele faz tudo postando, né? Por exemplo, hoje a Coreia do Sul negociou com os Estados Unidos. Não que vai mudar a balança comercial. Quer dizer, na verdade vai, mas o que eles vão fazer? Eles prometeram que eles vão comprar mais artefatos militares americanos para reduzir o déficit comercial e aí a Coreia do Sul tiraria essas tarifas. O Vietnã também anunciou que ele pretende colocar tarifa zero, para que os americanos tirem as sobretaxas. O Japão também, o Shigeru Shiba, ele anunciou também que vai fazer uma ligação, muito possivelmente anunciando menores tarifas. Então, assim, o mundo tá começando a se movimentar. Mas, por mais que existam vários países que sim, existem vários países que não. E principalmente a China, que era o principal objetivo do Trump. Encheu o saco da China, o cara tá conseguindo, mané. Porque no Brasil tava todo mundo esperando a Janja falar fuck you, Elon Musk, né? Pô, não veio essa. Não teve essa parada. Não, mas agora, né? Tá pra agora, valer. fuck you, Trump. Entendi. Era pra ter a Janja, essa era a resposta do Brasil. Ela não falou nada. Porra, ainda bem, hein? Salve, Janja. Não fala não. Se tu meter essa daí, vai atrapalhar mais ainda. É que o Brasil talvez tenha percebido que a guerra não é com a gente, não é com a França. O negócio é com a China, né? O Trump, ele quer atingir a China. E a China tá meio que dando de ombros. Então, a grande questão é essa. Se o Brasil perceber, se o Brasil reconhecer o seu papel de relevância, eu acredito que não vai ficar tão ruim assim pra gente. E nesse sentido aí, o que o Trump tá tentando frear lá na China não é uma ameaça real da China aos Estados Unidos, e sim uma questão de ego. É isso que tá rolando? É tipo, o Trump ele não quer que a China seja gigantesca. E ele tá tentando segurar essa onda. Porque a China hoje, ela tem uma capacidade de investimento que é muito maior que a capacidade de investimento dos americanos. Até pela própria maneira como a China consolida a sua política. Então, como eu falei, né? Tem o Road and Belt, a nova Rota da Seda. Então, eles vão construindo ferrovias, hidrovias, tudo em troca de parcerias econômicas. Uhum. Na África, por exemplo, tem um país chamado de Djibouti, que a China conseguiu até uma base militar em troca desses investimentos em infraestrutura. É hard power também que a China está crescendo. Uhum. E o Trump, ele percebeu isso, né? Que a China ela tem essa capacidade de aumentar tanto os seus investimentos, estabelecer tantas parcerias econômicas, que isso pode representar uma derrota para os americanos no futuro. Por exemplo, a China hoje, na minha concepção, ela fica ameaçando Taiwan, faz exercício militar, mas eu não acho que a China vai fazer uma intervenção agora. Porque uma intervenção militar hoje, na China e em Taiwan, provocaria um caos econômico tão grande e uma possível resposta do Ocidente que poderia afastar o Ocidente da China. Pô, no momento que a China está estabelecendo várias parcerias econômicas, a China está pretendendo lançar o 6G, já muito na frente de qualquer capacidade de comunicação dos americanos. Países que quiserem se inserir na inteligência artificial, com as automotivas chinesas, vão ter que estabelecer parceria com a China. Para que a China vai invadir Taiwan agora? Uhum. Para quebrar toda essa confiança? Então a China, ela se expande comercialmente, estabelece parcerias econômicas, inclusive a pauta de um sistema alternativo de pagamentos pelos BRICS, até uma possível moeda comum, é para depender menos dos americanos, inclusive, e aí quando ela tiver o mundo mais nas suas mãos, aí eu acho que ela avança para o mar da China Meridional, talvez confronte as Filipinas, talvez invada Taiwan. Tá querendo ficar mais forte antes e tal. Exato. E o Trump está acelerando esse processo. O Xi Jinping deve estar agradecendo. Geopoliticamente, economicamente não, porque vai ser bem danoso para a China, com certeza. A gente não pode esquecer que, por mais que os americanos estejam comprometidos economicamente com essas taxas, a China também está. Os Estados Unidos é o principal mercado econômico dos chineses. Então, economicamente, é péssimo para a China. E a China já vem passando por um processo, eu não diria de crise econômica, mas de um pouso suave da economia. Poxa, ano passado, eles lutaram para conseguir crescer a taxa mínima deles, que é 5% ao ano. Hoje, o Xi Jinping, ele já anunciou que, já que ele está com dificuldades no setor financeiro, setor imobiliário, da indústria, ele vai tentar fazer políticas de incentivo ao consumo interno da China. Porque a sociedade chinesa, até culturalmente, eles têm muito mais o foco na questão da poupança tal, do que na questão do consumo. Então, ele vai tentar fazer com que os chineses consumam mais, para tentar aquecer a economia chinesa.
Poxa, ter uma guerra comercial nesse momento delicado da economia chinesa, óbvio que é ruim para a China. Mas geopoliticamente é oportunidade. O próprio ministro das Relações Exteriores falou isso. É a nossa oportunidade. Então, se o Trump está comprando guerra, nós vamos ser os razoáveis aqui da história. Entendi. Bom, espero que as coisas se arrumem, na verdade, né, cara? Porque o problema é justamente esse. O Trump é muito difícil de prever. Ou não. Ou é só ou é o cara que é leigo como eu que acha que é difícil de prever. Porque, pô, ele fala umas coisas que tornam o absurdo normal, na minha opinião. Que é tipo, cara, por mais que alguém me falou recentemente que fazia sentido transformar Gaza num resort, de certa forma e tal. Mas, pô, essa ideia... ela fala, nossa, caralho. Então o que será que não passa pela cabeça desse cara? Você chegou a ver o vídeo que ele postou no X dele? Ele fez um vídeo com inteligência artificial mostrando como que seria a Riviera, que ele fala, né, que Gaza vai ser a Riviera. Ridículo, Igor. Você tem ali uma praia, aí tem a Trump Tower, aí tem o Benjamin Netanyahu, o Elon Musk tomando drinkzinho, um monte de gente dançando. Uma coisa ridícula, assim. Entendi. Por um território que é sagrado para os palestinos, entendeu? Então, eu concordo. E isso afasta, inclusive, investidor. Imagina que você vai, por exemplo, abrir uma empresa ou investir no mercado americano. Eu não sei o que o Trump vai fazer ano que vem. E se, por exemplo, eu abro uma indústria que, sei lá, uma indústria têxtil. E aí, sei lá, os americanos compram, por exemplo, algodão da China. Aí, de repente, os Estados Unidos vai lá e taxa a China em 50% ou em 104%. E aí, o que eu faço com a minha indústria? Eu que investi meu recurso lá. E eram coisas que não estavam nem na campanha política dele, né? Ele nem falava sobre isso, anexar a Groenlândia, anexar, sei lá, o Canal do Panamá, tornar o Canadá o 51º estado americano. Ele nem falava absolutamente nada disso. E de repente eles vêm com essas ideias aí do nada. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.